Então vamos fazer a leitura, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas Deus é o mesmo quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Então, nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos instrua mediante a sua preciosa palavra. Deus bendito, é com muita alegria que nós estamos em tua maravilhosa presença. O Senhor é o Deus da nossa vida, Senhor e Rei da tua igreja, e é muito bom, ó Deus, poder estar na companhia dos santos para prestar-te um culto de adoração. Esperamos que o Senhor tenha recebido os cânticos, que eles tenham expressado verdades do Senhor, que possamos te glorificar a cada culto com a sinceridade da nossa alma, pois sabemos que o Senhor sonda e conhece as intenções do nosso coração. Pai, neste momento aproveitamos também para orar pelos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles, restaurando a saúde, dando a cada um sempre a condição de poder estar aqui. Deus bendito, também rogamos ao Senhor pelos irmãos que aproveitaram a oportunidade para estar em família e não conseguiram chegar a tempo a este lugar. Que o Senhor esteja abençoando cada família, em especial cada mãe de nossa igreja. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre a vida dessas irmãs tão queridas. E agora, Deus, suplicamos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê uma porção de entendimento para que possamos compreender a verdade do Senhor. Nos guie, ó Deus, pela Tua verdade. Sabemos que a Tua palavra é a verdade. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. O ano era 1906, lugar, Los Angeles, na rua Azusa. Aconteceu um grande evento, muitos chamam de o início do movimento pentecostal moderno, e que tinha como uma figura chamada William Joseph Seymour. E nesse dia e neste ano em Los Angeles, dá início ao movimento que nós conhecemos pentecostal. William Joseph Seymour, ele é um pregador afro-americano e que liderou, segundo muitos, um movimento que muitos chamam de avivamento, o que aconteceu ali na rua Azusa. E algumas considerações, é importante nós falarmos sobre isso, porque esse foi um evento que aconteceu e ganhou proporções muito grandes, de tal maneira que aqui no Brasil, eu acredito que o movimento pentecostal seja bem maior. Cresceu de maneira muito assustadora aquilo que aconteceu em 1906, em Los Angeles, na rua Azusa. E algumas características do que aconteceu naquele lugar. Muitos dizem que houve um avivamento da parte de Deus, em especial avivando as pessoas para a prática e o uso dos dons espirituais,
daquilo que nós chamamos de carisma. Então, dizem que o que aconteceu ali foi um mover de Deus, despertando pessoas através do fogo do Espírito Santo, a pessoas a começarem a prática dos dons espirituais, que até então estava como se adormecido. Então, uma das características desse movimento apregou-se que os dons espirituais, eles estão em completa ativação. Os mesmos dons que foram dados aos apóstolos, eles estão à disposição da igreja no tempo presente. Então, essa foi uma característica que marcou aquele período. E é importante citar as datas, porque na mentalidade de muitas pessoas, inclusive já tive o prazer de conhecer alguns irmãos que vieram desse tipo de movimento, e que acredita que o único tipo de movimento protestante na face da terra seria o movimento pentecostal. Para muita gente, hoje, graças a Deus, pela internet, eles tiveram ciência de outros tipos de movimentos que não se assemelham ao movimento pentecostal, como, por exemplo, igrejas batistas, que nem aqui a nossa, igrejas presbiterianas. Então, para muita gente, só existia esse tipo de cristianismo. E é importante, então, citar as datas para que você esteja ciente de que houve um momento inicial, houve um momento em que tudo isso aconteceu. E é importante dizer isso porque, às vezes, as pessoas olham para movimentos batistas como o nosso e acham que aconteceu o inverso. Mas o grande fato é que, por exemplo, nós batistas somos muito mais antigos e a maneira de pensar, de encarar a fé, do que o que aconteceu na rua Azusa, né? Na verdade, igrejas que vieram, denominações que vieram diretamente da Reforma Protestante, nós batistas estamos nesta lista, né, das igrejas que vêm ali daquele período que marca o período da Reforma Protestante, batistas, presbiterianos, metodistas, as igrejas luteranas, são igrejas as mais antigas, nós podemos assim dizer, e todas as outras, obviamente, vieram de nós. E aqui no Brasil, em especial, uma das denominações que mais marca o movimento pentecostal é o movimento da Assembleia de Deus, que, se eu não me engano, fez agora, acho que 200 anos e pouco, não é isso? Os irmãos aqui me confirmam, acho que é isso, né? 200 ou foi 100 anos aqui no Brasil, eu não sei ao certo, né? O tempo de existência. Se alguém puder dar uma olhada aí, confere aí, por gentileza, se foi isso, né? Se eu não me engano, foi uma data assim parecida que aconteceu aqui. O fato é que é o movimento mais antigo aqui no Brasil, movimento pentecostal, e diga-se de passagem, se você não conhece, eles saíram do nosso meio, do meio batista. Tu olhou aí? 113, ok. Então, 113 anos, esse ano, né? Faz 113 anos. Então, não é um movimento tão antigo assim, e saiu do nosso meio, do meio batista, né? E surge aqui no Brasil, em especial no lado do Pará, no momento em que um missionário chamado Eurílico Nelson Batista, ele teve que fazer uma viagem para os Estados Unidos, e que então a igreja havia recebido a visita de duas figuras que eu acredito que muita gente conhece, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, né? E eles estiveram ali, e diga-se de passagem, eles já haviam sido excluídos da denominação das quais eles participavam no exterior, e chegaram então aqui no Brasil, aproveitaram a viagem que Eurílico Nelson havia feito, um missionário batista, e ele então começou a disseminar esse tipo de doutrina que até então era estranha, e isso gerou uma divisão. Então, a primeira divisão da denominação pentecostal começa exatamente dividindo a denominação batista, primeira igreja batista do Pará. E desde então, o movimento começou a crescer aqui no Brasil. Então, se você não sabia, eles saíram do nosso meio, do meio batista. Não porque nós pregávamos isso, mas quando eles vieram, esses dois personagens, eles trouxeram consigo muita influência do que tinha acontecido na Rua Azusa, como eu bem falei, em Los Angeles, e então eles trouxeram esse tipo de doutrina aqui para o Brasil e rapidamente se difundiu. E uma das grandes características desse movimento são algumas em especiais. Uma delas é, obviamente, uma acentuação nos dons espirituais,
O movimento pentecostal, ele acredita que não houve um processo de parar os dons espirituais, eles estão em atividade, e quanto a isso, nós não discordamos. Tem algumas denominações mais conservadoras do meio, não só batista, mas presbiterianas, mas igrejas mais conservadoras, que acreditam que houve um processo dos dons ali não está em vigência no presente momento. Houve um momento da história em que ele deixou de estar em atividade. Outros movimentos conservadores e antigos acreditam que sim, ainda há a atividade dos dons espirituais, mas não da maneira com que se vê hoje em muitos movimentos pentecostais no Brasil e no mundo afora. Uma das características que marcam muito também o movimento pentecostal é a ascensão que eles dão, em especial, a dois tipos de dons, em especial o dom de línguas e o dom de profecia. De tal maneira que, para eles, a verdadeira espiritualidade está manifesta no uso dos dons. Uma verdadeira espiritualidade é manifesta pelos dons. E nós já vimos que isso não é verdade pela própria exposição da carta aos Coríntios que nós já fizemos. Eles se consideravam, a igreja de Corinto, se consideravam uma igreja muito espiritual, mas nós já vimos que Paulo disse que eles não eram espirituais, mas sim o quê? Carnais. Paulo vai dizer que eles não eram espirituais, eles eram carnais, e era uma igreja que era abastarda em dons. O primeiro capítulo, Paulo deixa isso muito bem claro, que não havia uma igreja que tinha sido tão abençoada em dons espirituais quanto aquela igreja. Mas Paulo vai dizer que eles eram carnais, porque à medida com que eles tinham manifestações de dons espirituais, acontecia todo tipo de situações adversas, como nós já temos visto aqui em nosso contexto. Divisão de igreja, imoralidade, irmãos tendo problemas com irmãos, todo tipo de problema tinha naquela igreja. E, portanto, Paulo vai deixar muito bem claro que a manifestação de dons espirituais não é sinal de espiritualidade. A prova é a própria igreja de Corinto. Mas essa não é uma grande verdade no contexto pentecostal, não só no Brasil, mas no mundo afora. De tal maneira que, se você não fala em línguas, em muitos contextos pentecostais, nem crente você é. Os irmãos que vieram desse tipo de movimento sabem muito bem o que eu estou dizendo. Inclusive, eles olham para movimentos como o nosso batista e acham que a gente nem tem o Espírito Santo, simplesmente porque a gente não sai falando em línguas como eles. E aqui eu não vou entrar no mérito ainda, tá, da natureza do que é o dom de línguas. Vai ficar pela frente ainda, porque Paulo vai fazer essa exposição mais na frente, tanto o dom de profecias quanto de línguas. Hoje eu não pretendo entrar na natureza em si do que é o dom de línguas, mas já quero introduzir os irmãos a discorrer comigo sobre esse assunto. O problema de Coríntios, e aqui do capítulo 12 em diante, Paulo tem dois problemas em mente. O primeiro Paulo vai responder a uma pergunta que havia sido feita a ele. Os irmãos bem sabem que aquela igreja escreveu ao apóstolo perguntando coisas. E uma das coisas que eles escreveram para perguntar ao apóstolo Paulo era exatamente sobre o que é ser espiritual. E por isso que eu fiz questão de fazer a leitura na NVI, porque a NVI é a versão que mais se assemelha ao original. Porque quase todas as traduções, elas acrescentaram a palavra dons. Mas no original não tem essa palavra aí, dons. Tanto é que, se você tiver uma nota de uma NVI, tiver uma nota de rodapé, ele já vai exatamente apresentar isso. Ele vai dizer que o versículo 12, ele não quer falar, irmãos, quanto aos dons espirituais, mas a pessoas espirituais. Então, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo ainda não está introduzindo a ideia de dons, ele vai fazer isso a partir do versículo 4. E do 1 ao versículo 3, ele quer responder a essa pergunta sobre o que é uma pessoa espiritual. E por que Paulo está lidando com essa pergunta?
Porque eles fizeram essa pergunta ao apóstolo Paulo. Eles perguntaram o que é uma pessoa espiritual exatamente porque eles se achavam espirituais por causa das manifestações de dons que acontecia naquela igreja. E Paulo, então, vai responder isso. E a segunda problemática que nós encontramos do capítulo 12 ao verso 14 é a questão, não há dúvidas, com quase toda certeza, o abuso do uso do dom de línguas. Ele é predominante do verso 12, dos capítulos 12 ao 14. O apóstolo Paulo vai dar uma boa ênfase também sobre o dom da profecia. Praticamente esses dois dons, ele vai discorrer muito, e a gente vai ter muita coisa ainda a aprender pela frente, mas não há dúvidas de que o dom de línguas, o abuso, a maneira com que era usada, o apóstolo Paulo tem a pretensão de fazer uma correção. Paulo defende a necessidade absoluta da inteligibilidade na assembleia, ou seja, no culto. E isso acontece por causa dos irmãos na fé, porque somente o que é compreensível é que pode edificar a igreja, tanto por causa dos crentes, quanto por causa dos descrentes que lá estarão. Como eles poderão ser convertidos, como eles poderão ouvir o evangelho se eles não compreender? Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo apresenta algumas diretrizes específicas com a necessidade de colocar ordem no culto. Por isso que nas reuniões do culto, o apóstolo Paulo não proíbe o falar em línguas, mas ele vai dizer que se alguém falar, precisa ter alguém para fazer o quê? Interpretar. E se não tiver ninguém para interpretar, quem fala em línguas deve ficar como? Calado, é o que ele vai dizer. Porque o objetivo do culto é trazer edificação, ser compreensível, ser algo inteligível, de maneira que alguém entenda, de maneira que alguém compreenda. E é isso que o apóstolo Paulo, então, ele vai fazer. Então, Paulo está aqui corrigindo a compreensão distorcida dos coríntios sobre os dons espirituais e sobre o que é ser espiritual. Eles estavam confundindo manifestações espirituais com espiritualidade verdadeira. Mas Paulo vai nos mostrar que os dons não são dados para exaltar o indivíduo, uma das coisas que ele vai nos ensinar, e sim para exaltar a Cristo e para edificar o corpo. Esse é o fundamento que o apóstolo Paulo vai tratar do verso 12 ao 14, mostrando a necessidade da inteligibilidade dos dons, do culto, daquilo que é feito, com o objetivo de edificar o corpo, mas, acima de tudo, os dons não foram dados para o benefício próprio, para o exaltamento do indivíduo, mas sim para glorificar a Cristo. Coisa que é muito difícil de nós encontrarmos no contexto atual. Muitas pessoas usam os dons espirituais para medir espiritualidade com as demais pessoas. Quem tem mais dons se sente mais espiritual do que outras pessoas, em especial o dom de línguas. E Paulo vai dizer que esses dons, eles não foram dados para exaltar o indivíduo, e sim para exaltar a Cristo. É exatamente o que ele vai tratar do verso 1 a 3. E aí eu quero ler com você, dado essa introdução, para nós entrarmos para o nosso texto. Verso 1 a 3. Acompanhe comigo. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Nós vamos fazer a leitura conforme eu disse que é no original. Então, a ideia é, quanto às pessoas espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E em que ele quer lembrar os irmãos e não deseja que eles sejam ignorantes? Versículo 2. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Paulo está respondendo à pergunta inicial deles do que é uma pessoa espiritual. E para dar esta resposta, o apóstolo Paulo lembra eles de algo.
Paulo lembra a eles, no versículo 2, ele diz, vocês sabem, primeiro ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e vocês não são ignorantes. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 12, vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Paulo lembra a eles de como era a vida deles outrora no paganismo. Paulo lembra das práticas deles outrora no paganismo. E uma coisa que era muito comum se ver no paganismo eram manifestações como se fossem manifestações espirituais. Por exemplo, por que muita gente hoje fica encantada com muitas outras religiões à nossa volta? Exatamente por causa das manifestações espirituais que acontecem. Por exemplo, o espiritismo. Muita gente fica encantada de como uma pessoa, ela consegue realizar feitos espirituais, de invocar um ente querido e falar ali com a pessoa. Muitas pessoas gostam de ver o que acontece em terreiro de macumba, porque é aquela coisa, aquela manifestação espiritual, aquela coisa toda, e entidades. Por isso que muita gente gosta de ir na Universal, porque gosta de ver a entrevista com o diabo, né? Aquela coisa, elas gostam de ver isso, né? É cultural também. Nós recebemos uma certa influência da nossa cultura, né? A afrodescendência, de maneira que a gente gosta dessas coisas místicas. E é muito comum ver isso no paganismo. E Paulo está lembrando eles disso. Lembrem que vocês estão se achando espirituais por causa das manifestações que acontecem entre vocês. Mas vocês precisam lembrar que tipos de manifestações espirituais aconteciam também quando vocês viviam no paganismo. E nem por isso vocês vão dizer que aquilo que acontecia no paganismo vinha da parte de Deus. Era manifestação do Espírito de Deus sobre a vida dessas pessoas. Aí ele vai então dizer como é que a gente consegue identificar algo que é do Espírito de Deus e algo que não é do Espírito de Deus. Não é simplesmente as manifestações em si, mas é o conteúdo daquilo. O conteúdo daquilo é que faz com que você identifique aquilo que vem de Deus ou aquilo que não vem de Deus. E aí ele então vai dizer no versículo 3, por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. Olha o conteúdo. Então, a partir do momento em que tem manifestações no paganismo, mas qual é o conteúdo daquilo que acontece no paganismo? É uma exaltação a Cristo? Não, pelo contrário, é uma blasfêmia a Jesus Cristo. Por isso ele diz, ninguém que é do Espírito diz, Jesus seja amaldiçoado. E ao mesmo tempo ele diz, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que vem de Deus, ele necessariamente tem o objetivo de exaltar a pessoa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo quer introduzir dizendo que a verdadeira manifestação espiritual daqueles que são espirituais é a exaltação a Cristo Jesus. O verdadeiro dom, ele tem o objetivo, antes de tudo, de exaltar ao Senhor. Porque qual é o objetivo do Espírito? O objetivo do Espírito Santo é glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que os dons, quando são derramados sobre a igreja, antes de tudo, antes de edificar a comunidade, esses dons devem exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Porque o objetivo maior é esse. E é exatamente o que nós vimos acontecer, o contrário. Nas manifestações hoje carismáticas em muitas igrejas, em especial do dom de línguas, Cristo não está sendo exaltado, mas o indivíduo está sendo destacado, muitas vezes, pela falta da compreensão, da inteligibilidade no culto. Ninguém sabe o que está acontecendo,
Cristo não está sendo edificado porque o indivíduo naquele momento é que está sendo colocado em evidência. E Paulo está querendo dizer que a verdadeira manifestação do Espírito é aquela que traz exaltação à pessoa de Jesus Cristo, porque ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Por que não é uma manifestação espiritual do Espírito Santo nas religiões pagãs, ainda que tenham manifestações sobrenaturais? Porque Cristo não é exaltado nesses lugares. Cristo não é adorado nesses lugares, porque a verdadeira manifestação do Espírito é a exaltação de Cristo. E era exatamente o que estava acontecendo, o contrário, na igreja de Corinto. Através da manifestação de Cristo, o que estava acontecendo era divisão. O que estava acontecendo era divisão. Eram irmãos que se achavam mais espirituais do que outros, porque tinha certos tipos de dons e o outro não tinha. Usavam os dons espirituais para se sobressair do que outra pessoa. E naquele ambiente, Cristo não estava mais sendo exaltado. E o apóstolo Paulo, então, vai corrigi-los, lembrando, então, fazendo uma comparação entre a verdadeira espiritualidade, o culto sadio, a verdadeira manifestação do Espírito, fazendo um contraste entre o que acontece nos cultos pagãos e o que acontece dentro da igreja. Não há dúvidas de que a coisa mais importante no culto é a glorificação do nome de Cristo Jesus. Os dons foram dados para a edificação da igreja, mas para a exaltação do nome de Jesus. Então, essa é uma das primeiras características em que nós percebemos. O Espírito, ele glorifica o nome de Cristo Jesus. O Espírito glorifica o nome de Jesus. Então vamos aqui continuar o que o apóstolo Paulo quer ensinar. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer ensinar a esses irmãos, do verso 1 a 3, sobre os dons espirituais, é que eles têm um objetivo de, acima de tudo, exaltar o nome de Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesses versos sobre os dons espirituais está no versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Uma das coisas que nós aprendemos sobre os dons espirituais é que os dons, eles são diversos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro é que os dons, ele também não tem origem no homem. A origem dos dons espirituais é no Espírito de Deus. Elas são uma dádiva do Espírito Santo para as nossas vidas. É um presente de Deus para as nossas vidas. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. É algo que é dado por Deus para nós. Não é coisa humana. E aí, quando a gente fala sobre isso, cai sobre terra muita coisa que a gente vê acontecendo. Porque se você não sabe, há inclusive aula de escola bíblica nesse tipo de movimento para ensinar as pessoas a falarem línguas estranhas, que é o mais estranho. Porque a manifestação do Espírito é isso. Os dons não têm origem humana. Não é algo que se aprende, começa a falar glória, 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 até tua língua enrolar e tu sair falando coisa. Não é isso. Não se tem uma aula. Porque é algo do Espírito sobre o indivíduo. E eu ainda não entrei na natureza do que significa isso. Veremos mais adiante. Mas uma característica que nós vemos é que ela não tem uma origem humana. Ela é uma dádiva do Espírito Santo. São dados pela graça e não por mérito. E não por mérito. Acreditamos que é o Espírito quem soberanamente
distribui esses dons. E aí, são duas características no versículo 4. A primeira é que os dons não têm uma origem humana, ela é uma dádiva do Espírito. E a segunda coisa é que há diferentes tipos de dons. E aqui o apóstolo Paulo, ele não quer trazer uma lista exaustiva. A Bíblia não fala somente de dons aqui em Coríntios. A Bíblia vai falar de dons em Romanos, vai falar em Efésios, vai falar na carta de Pedro. Em outros lugares você encontra listas de dons. E o que nós aprendemos sobre isso? Nós aprendemos que em cada contexto de igreja haviam manifestações diferentes. De maneira que aqui em Corinto, Paulo cita as que eram mais proeminentes naquela igreja de Corinto. Quando Paulo escreve para a igreja em Éfeso, ele apontua aqueles dons que eram mais singulares naquela comunidade. Quando ele escreve à igreja de Roma, ele fala sobre os dons que eram mais peculiares naquela igreja. Pedro, quando escreve, também escreve para mostrar aqueles... Então, em cada contexto de igreja, há tipos de dons diferentes. Por quê? Porque Deus distribui segundo a necessidade daquela comunidade local. Então pode ser que aqui o Espírito tenha dispensado dons espirituais que não dispensou em outras comunidades. Porque Ele faz isso segundo a necessidade da comunidade local. Por isso que não há, a Bíblia não tem essa ideia de você juntar todos os dons, faz uma lista dela e pronto. Só são esses aqui. Fora isso, não tem nenhum outro. Não é essa a pretensão bíblica. Não é essa a pretensão do autor ao escrever. Ele quer mostrar a diversidade do dom. E que, por sinal, ele quer depois mostrar a funcionalidade de cada um deles. Assim como há diferentes, ele vai já falar sobre isso, há também diferenças entre os dons, porque essa diversidade é que constrói a unidade. É igual o corpo. Já pensou se todo mundo fosse mão? A gente ia andar como? Então, Paulo mostra que há essa diferença, essa diversidade no Espírito para o bem da unidade. Por isso que um irmão tem um tipo de dom e o outro não tem. Porque aquele que tem um tipo de dom, abençoa aquele que não tem aquele dele. E aquele que tem o que ele não tem, abençoa ele. De maneira que cada um de nós nos tornamos necessários. Eu preciso do seu dom e você precisa do meu dom. E ele vai distribuindo segundo as necessidades. Então, ele começa a dizer que há diferentes tipos de dons. Mas independente... Um é só, é o Espírito. É Ele quem concede a cada um de nós, é o que ele diz. E aí, por isso, no versículo 5, ele vai dizer, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Independente da funcionalidade, independentemente do serviço, do dom, mas o Espírito distribui a cada um deles segundo o seu próprio objetivo. E aí no versículo 7, ele vai mostrar algo interessante sobre os dons. Então nós vimos que os dons, eles são dados inicialmente para exaltar o nome de Cristo. Vimos que ele tem uma origem não humana, mas no próprio Espírito de Deus, é uma dádiva do Espírito para nós. Vimos que ele é diverso, e agora nós veremos o propósito, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Ao bem comum. Ele é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O propósito dos dons não é exibição, mas sim edificação. Esse é o propósito dos dons. Os dons não são dados para exibição, mas sim para edificação. E isso é central no entendimento do texto.
Porque tudo que recebemos é para glorificar a Cristo e edificar o próximo, para edificar a igreja. Os dons são instrumentos do Espírito para servir ao corpo de Cristo. Por isso, todo dom deve ser usado com humildade, amor e submissão à palavra. Foi dado para visando um bem comum. E o bem comum é esse: a edificação do corpo de Cristo. Então aqui de cara cai por terra todo aquele teatro de exibição que muitas vezes acontece, que é acentuado. A ideia dos dons não é promover homens. A ideia dos dons é edificar o outro, é promover o bem comum. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se o negócio não está organizado, se está falando e ninguém está entendendo, cala a boca, silêncio, não fala nada, porque se não está edificando o outro, está se exibindo. É o que ele vai dizer mais na frente. Se não tem ninguém para interpretar, então fica calado, porque vai ser só exibição e não vai trazer edificação. Porque o objetivo é o bem comum. O objetivo dos dons não é o benefício próprio, mas é o benefício do outro. É o benefício da outra pessoa. E aí ele então diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí ele retoma a ideia da diversidade, mostrando os exemplos desse bem que a manifestação do Espírito pode trazer, dada pelo Espírito. A partir do versículo 8, ele vai dizer: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Então você percebe mais uma vez a diversidade que há nos dons. E mais uma vez, manifestação do Espírito não significa espiritualidade. E como Paulo lembrou eles, é possível ver certos tipos de manifestação em lugares, inclusive, fora do cristianismo. Uma prova disso é o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7 e em vários outros textos. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7 que vai chegar o dia do encontro com o Senhor, naquele momento final, e muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós realizamos muitos milagres, nós fizemos muitas coisas, e que aparentemente são manifestações do Espírito. Mas o que Jesus disse para elas? Eu nem as conheço. E também no sermão escatológico, Jesus vai dizer: olha, nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos profetas, e eles enganarão a muitos. E como é que eles vão enganar a muitos? Por meio de sinais e prodígios. Por meio de sinais e prodígios. Coisas que as pessoas ficam impressionadas com certos tipos de manifestação, mas que não vêm da parte de Deus. Então, nós precisamos entender essas coisas. E era o que Paulo estava querendo ensinar para aquela comunidade. Essas coisas. Mas não há dúvidas de que a ação do Espírito em nosso meio, ela sim também promove atuações do Espírito de maneira diversa. E ele vai apresentar aqui como o Espírito faz isso. Mas o Espírito faz isso visando o bem comum. E como é que ele então promove o bem comum em nosso meio, agindo em nosso meio? Nos concedendo dons diversos. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Muitos divergem aqui no que seria a ideia do dom de sabedoria. E eu também não tenho pretensão aqui de juntar tudo. A ideia, eu acredito que seja a mais simples possível que nós temos
de entendimento de sabedoria. É óbvio que o Senhor concede a cada um de nós sabedoria da parte dele, independentemente do dom. Tiago vai dizer que se está faltando em nós sabedoria, a gente deve fazer o quê? Pedir a Deus, e que Ele vai o quê? Nos dar sabedoria. Sabedoria para conduzir a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas não há dúvidas de que Deus capacita pessoas de uma maneira especial. Deus dá a ela uma porção do Espírito, algo a mais, dando a ela a capacidade de uma sabedoria diferenciada. E isso é a ação do Espírito por meio do dom. Há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Assim também como outro, fé. Ora, todos nós não temos fé. A fé é um dom de Deus que é dado a cada um de nós. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, Deus já deu fé a nós para crermos em Jesus. Não há dúvidas disso. Então, todos nós temos fé no nosso relacionamento com Deus. Mas há uma ação do Espírito diferenciada sobre a vida de algumas pessoas, onde Ele capacita elas com a porção de fé dobrada. Onde Ele dá a ela algo diferenciado, dá a ela uma porção a mais de fé, do qual aqui o texto chama de fé. E Ele faz isso não para o próprio bem do indivíduo. Não é para o indivíduo dizer, eu tenho mais fé do que você. Ele não faz isso para que a gente fique olhando para o outro irmão e diga assim, aquele irmão, pense na fé dele, e a gente começa a adorar esse irmão, e a gente começa a exaltar esse irmão. Não é esse o objetivo. Esse irmão tem conhecimento, esse irmão é muito sábio, e a gente começa a colocar a pessoa no pedestal por algo que Deus deu a ele, não para isso, mas para o bem comum. Porque o objetivo do Espírito em conceder os dons é para o bem comum. Se Deus te deu visão de águia, e nem tem esse dom, mas se Ele tivesse te dado esse dom, não é para tu chegar e dizer assim, olha como eu enxergo melhor do que você. Tu não está enxergando não, tu é cego, é. Não, não é esse o objetivo. O objetivo dele ter te dado isso é para que você, ao enxergar melhor, ajude outras pessoas a enxergar também. Porque o objetivo é visando o bem comum. Essa é a função do Espírito. E por isso ele capacita de maneira diversa cada um dos irmãos. E portanto, ele diz, há outros dons de fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Deus pode curar as nossas vidas por meio das nossas orações? Sim ou não? Sim. Mas Deus pode capacitar alguém de uma maneira que Deus quer realizar esta cura por meio da vida de um irmão. Por isso que, e aqui a gente tem que entender as coisas que Deus faz. Por isso que a comunidade de fé é um ambiente extremamente importante para a sua vida. Porque talvez você esteja em casa orando para Deus curar você, e Deus vai fazer isso usando a vida de um irmão da qual Ele deu o dom para isso. Você entende a relevância e a importância e a necessidade da comunidade? Entende? É nisso que as coisas acontecem. É dessa maneira com que Deus realiza as coisas. Então, muitas vezes, Deus quer operar em nosso meio e Ele faz isso. E Ele coloca irmãos para fazer isso. E, mais uma vez, a ideia não é exaltar o irmão que tem o dom de cura. Mas Deus faz isso, Deus capacita ele, visando o bem de todos. Só que aí, irmãos, muitas vezes, a gente quando vê isso acontecer nas mídias, nas TV, parece uma novela tão ensaiada, uma coisa tão bizarra. Uma coisa tão bizarra, que foge do padrão. São pessoas que exaltam o indivíduo, e de maneira que elas estão lá,
e elas ficam loucas para tocar naquela pessoa, de só pegar o lenço ungido dele para ser curado. Não é assim. Não é esse o objetivo do Espírito. É nessas coisas que a gente discerne o Espírito. É dessa maneira que a gente faz aquilo que João nos ensinou a fazer. Discernir os Espíritos. Para saber se isso vem de Deus ou se não vem. Se vem de Deus, glorifica a Cristo. Se vem de Deus, visa o bem comum. Se vem de Deus, não é o objetivo, a exibição, mas a edificação. Ele deu padrões onde nós podemos observar a manifestação do Espírito. Quando há exibição, aí não há manifestação do Espírito. Porque perdeu totalmente o seu propósito e o seu objetivo. A ideia é que Cristo seja glorificado. A ideia é que Cristo seja glorificado. Quantas vezes nós lemos Atos dos Apóstolos e vemos apóstolos fazerem isso? Pessoas que queriam dar a eles a glória pelos milagres que eles realizavam nas outras pessoas. E eles dizem, parem com isso. Parem com isso. Nós fizemos isso, não foi por nós não, mas foi pelo nome de Cristo. Perceba o dom exaltando a Cristo, glorificando a Cristo, tirando de si a exibição do homem e glorificando aquele que o concedeu. Porque os dons são um presente, uma dádiva da vitória de Cristo na cruz. E Ele compartilha os seus despojos conosco, derramando do seu Espírito sobre as nossas vidas, nos capacitando para o bem comum e para a exaltação do nome dEle. Para a exaltação do nome dEle. O verdadeiro dom do Espírito sobre a vida de alguém é quando, por meio da manifestação do dom do Espírito em sua vida, Cristo é glorificado. Cristo é glorificado. É quando você olha para o irmão e você glorifica a Cristo por causa da vida dele, pelo dom que Deus deu a ele, que traz o bem comum para a comunidade. Então perceba a necessidade da comunidade por causa da diversidade. Talvez você chegue aqui abatido, como aqueles relatos bíblicos de pessoas que muitas vezes chegam diante do Senhor e com a fé pequena, e diz, Senhor, dá-me mais fé. Quantas vezes nós não chegamos aqui e de repente a gente se encosta naquele irmão que Deus capacitou ele, dando a ele um dom de fé, e é por meio da palavra daquele irmão que encoraja a tua fé, visando o bem comum. Visando o bem comum. É naquele dia que tu chega no culto de oração, buscando resposta em Deus, e que aquele irmão na roda contigo vai orar, e Deus usa aquele irmão que deu o dom de cura para curar teu filho, para curar tua vida, porque Ele faz isso. Perceba como Deus, Ele olha a igreja de maneira ampla e completa. Não há lugar melhor do que a comunidade para isso. Mas às vezes a gente vai buscar isso fora. A gente vai buscar cura fora. Não que você não deva fazer isso, mas a gente se entope de medicamento, paga caríssimos por terapeutas, tantas coisas, quando o Espírito distribuiu isso de forma gratuita na comunidade. Se você não tem fé para crer que algum irmão que Deus deu encoste em você, Ele faça abrir os olhos para enxergar isso. E ele diz, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. E eu vou deixar em especial esses dois para a gente tratar da natureza deles nos próprios textos bíblicos mais à frente, sobre o que é o dom de falar línguas e também de interpretar e de profecia. Okay? Mas você percebe que a variedade são muitas. E como eu disse, a ideia do apóstolo não é trazer uma lista exaustiva. Tem muitos outros dons espalhados pelas Escrituras. E não é para você juntar como se eles fossem a última lista, não.
é para você mostrar, para Deus mostrar que em cada comunidade o Espírito atua de maneira diferente. E ele faz isso segundo as necessidades do próprio corpo. Contudo, há uma característica importante. Olha o que ele diz no versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Mostra a soberania do Espírito. Ele não distribui como você quer, mas ele distribui como ele quer. É ele quem olha, é ele quem visualiza, e é ele quem distribui como ele quer. E isso elimina qualquer tipo de orgulho. Porque se você tem o dom que Deus te deu, você o não tem por mérito, mas isso foi Deus que te deu. E Ele deu não para você se sobressair sobre o outro, mas Ele fez isso de maneira soberana. De maneira soberana. Por isso que não há espaço para o orgulho, porque foge exatamente da proposta do dom, da exaltação de si mesmo. Então, o Espírito, ele olha a comunidade e ele visualiza as necessidades. E em sua soberania, ele então decide como ele vai fazer isso. Como ele vai distribuir no meio do seu povo. E há diversidade. Por isso que nós vamos ver mais lá na frente, é estranho quando uma comunidade deseja que todos falem em línguas. Foge completamente da perspectiva de dons. Porque a ideia não é essa. É exatamente a diversidade. E ele faz isso conforme ele deseja. Então, muitas vezes ele pode dar um dom para você que não vai dar para mim. Pode ser que ele te dê mais dons do que a outra pessoa? Pode. Só pode ter um, pastor? Não. Pode ter mais. Pode ter mais de um dom. Mas o fato é que o Espírito capacita cada um de nós. E talvez você esteja se perguntando, qual é o meu dom, pastor? Aqui é o lugar ideal para que você descubra o dom que Deus deu a você. Não confunda dom com talento. Não confunda dom com talentos. Talentos são coisas diferentes. Muitas vezes talentos são habilidades inatas. Aquelas que muitas vezes você já nasce com predisposição para ela. Muitas vezes artística, musical. Então, uma coisa é talento, habilidade, e outra coisa são dons. Dom é um presente do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele faz isso não para o seu benefício, mas ele faz isso visando o bem comum. A ideia da edificação e a ideia da glorificação do nome de Jesus Cristo. Essa é a função primordial da ideia dos dons. Por isso ele faz isso de forma soberana. E aí, algumas aplicações práticas para nós. A primeira coisa é cultive a humildade. Lembre-se de que seus dons vêm de Deus, não de você. Então não há espaço para vanglória. Porque se você tem, você recebeu da parte de Deus. E isso não foi por mérito. Deus me chamou ao ministério, não por mérito, mas por vocação. Deus convocou todo mundo a evangelizar, sim ou não? Deus convocou todo mundo a evangelizar, mas Deus pode ter dado o dom especial para alguém evangelizar. De maneira que essa pessoa tem muito mais facilidade do que outras
para compartilhar o evangelho. E perceba que ele faz isso não para o bem daquela pessoa, não visando o bem dele, para que as pessoas, esse cara é um grande evangelista, ainda pode até reconhecer, mas não é para a glória dele, é para que outros ouçam o evangelho. É para que Cristo seja glorificado em outras pessoas. Esse é o objetivo. Se ele te deu o dom de cura, não é para tu abrir um consultório, para venha que eu vou curar suas mazelas. Não é isso. Ele não te deu o dom para isso, para tu ganhar dinheiro às custas disso, não é isso. Ele te deu esse dom visando o bem da comunidade, visando a glória de Cristo, a edificação do corpo, a glória do Senhor. Então, cultive a humildade, lembrando-se de que seus dons vêm de Deus e não de você. Segunda aplicação, busque servir e não aparecer. Por quê? Porque os dons não foram dados para exibição, os dons foram dados para edificação. Para edificação. Então, os dons, ele tem esse objetivo, servir. Servir. Então, busque servir, não aparecer. Porque os seus dons foram dados não para exibição, mas para a edificação do outro e para a glória de Cristo. Terceiro, confie na soberania do Espírito. Portanto, se é Ele quem distribui os dons, então não se compare. Livre-se da inveja. Ai, Senhor, eu queria o dom dele. Para com isso. Para com isso. Foi o Espírito que deu. Então tira do teu coração a inveja, não se compara. Eu queria era o dom de falar em línguas, porque todo mundo vê. O dom da hospitalidade é muito paia. O dom da hospitalidade ninguém quer. Por quê? Porque ninguém vê. É aquele dom que ninguém vê. Mas as pessoas gostam daqueles dons que traz exibição. Esse era o problema da igreja de Corinto. Exibidos. Por isso davam preferência ao dom de línguas. E Paulo vai dizer, dentre esses, esse é o menor. Não é o maior. Mas em nosso contexto atual, o de línguas eles colocam como maior. Porque é o que traz maior exibição das pessoas. Mas nós vamos ver, no decorrer da exposição, que é o contrário. E é por isso que muitas pessoas, quando estão nesse tipo de movimento, se sentem inferior. Conheço várias pessoas sofridas, porque se sentiam menos espirituais do que as outras pessoas. Porque no contexto em que elas viviam, se você não falasse língua, você nem crente é, não é espiritual. E elas se sentiam então aflitas por isso. E elas invejavam as outras pessoas, porque não tinham aquele dom. E outras desprezavam outras, porque tinham certos tipos de dons que elas não tinham. Mas se é o Espírito quem nos concede isso de maneira soberana, então nós devemos confiar na soberania do Espírito, que sabe exatamente as necessidades do corpo. E ele distribui, como nós vimos, a cada um como quer. Ele faz isso como ele quer. E por último, irmãos, oremos pela edificação do corpo. Porque o objetivo, como nós vimos no verso 7, é visando o bem comum. O objetivo dos dons é a edificação do corpo. Então peça a Deus que o use como instrumento fiel nas mãos dele. Eu quero ser edificado pelo seu dom. Eu quero ser edificado pelo seu dom. Então peça a Deus que o use como instrumento fiel nas mãos dele. Porque ele concedeu a você para o bem comum, para a edificação da igreja. Então uma pergunta que você deve fazer é: eu estou sendo instrumento do Espírito para edificar esta igreja? O objetivo é este. A ação do Espírito em nosso meio é para isso. É para edificação.
É por isso que o culto, ele gira em torno de duas coisas: exaltar o nome de Cristo e edificar a igreja. É isso que traz luz para aquilo que vamos fazer aqui. É por isso que você não vê ninguém aqui dançando. Por quê? Porque o que isso pode agregar a nós? Eu levantar as minhas pernas aqui, dar uma rodada aqui, vai edificar o que em sua vida? Entende? Porque o objetivo é glorificar a Deus e edificar o corpo. Aqui não é lugar de espetáculo, aqui não é lugar de show. Se você quer fazer isso, você paga um teatro, você vai assistir um filme no cinema. Mas o objetivo do culto é outro, é edificar a Cristo por meio dos dons e o corpo dele. E o corpo dele. E é pensando assim que a gente consegue encontrar direção para a liturgia do culto. É assim que a gente sabe que o Espírito está. Nós vamos ver mais na frente isso acontecendo. Quando a manifestação é saudável, as pessoas entram dentro da igreja e dizem: verdadeiramente Deus está neste lugar. Por que elas dão esse testemunho? Porque ela vê exatamente a manifestação verdadeira do Espírito. De que maneira? Glorificando a Cristo e edificando o corpo. Mas quando você chega no lugar onde homens estão sendo exaltados, exibição, pula fora. Pula fora. Porque perdeu a essência de culto e da manifestação do Espírito. Ali é espírito de carne, carnalidade. Como a igreja de Corinto, carnais. Porque aonde o Espírito está atuando sobre o povo, Cristo está sendo exaltado e o corpo está sendo edificado. Simples de entender isso. E o texto está aqui diante de nós para isso. Então, cultive a humildade, lembre-se de que seus dons vêm de Deus, não de você. Busque servir, não aparecer. Porque os dons foram dados não para exibição, mas para edificação. Confie na soberania do Espírito. Ele distribui como quer para o corpo. E ore pela edificação do corpo. Peça a Deus que o use como instrumento fiel para a glória dele e para a edificação do corpo. Amém? Vamos orar por isso e ora sim. Peça a Deus que lhe use como instrumento fiel em suas mãos.